Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Francês com Cavell. No vídeo de hoje eu vou apresentar 10 dicas para você aprender de forma rápida vocabulários em francês através de terminações de palavras em português que são fáceis de se tornar ou transformar em francês sem mudar a palavra. Vamos lá? A maioria das palavras que terminam em são em português se transforma em sion em francês. Vamos ver alguns exemplos. Animation, animation, éducation, éducation, relation, relation e situation, situation. A segunda dica são as palavras que terminam em são em português se transformam em sion em francês. Exemplo: conclusion, conclusion, dimension, dimension, télévision, télévision, illusion, illusion. A terceira dica são as palavras que terminam em ad ou dade em português que se tornam em t em francês. Ou seja, a terminação dade se torna t em francês. Exemplo: capacité, capacité, facilité, facilité, unité, unité, liberté, liberté. A quarta dica são as palavras que terminam em ista, se tornam isto em francês. As palavras que terminam em ista se tornam isto em francês. Exemplo: journaliste, journaliste, dentiste, dentiste, socialiste, socialiste, autista, autista. Uma dica muito importante: a maioria dessas palavras que terminam em ista são nome ou palavras profissionais, ou seja, são palavras relacionadas a uma profissão. A quinta dica são as palavras que terminam em ismo, se tornam isma em francês. Exemplo: favoritisme, favoritisme, jornalisme, jornalisme, turisme, turisme. A sexta dica são as palavras que terminam em mento em português se tornam ma em francês. Exemplo: aliment, aliment, document, document, sentiment, sentiment. A sétima dica são as palavras que terminam em ância ou ência, se tornam ans ou ans em francês. Exemplo: distance, distance, vigilance, vigilance,
conséquence, conséquence, influence, influence, tendance, tendance. A oitava dica são as palavras que terminam em ico e ica, se tornando ic em francês. Ou seja, a terminação ico, ica, se tornando ic em francês. Exemplo: la clinique, la clinique, la panique, la panique, automatique, automatique e fantastique, fantastique. E a próxima dica são as palavras que terminam em ente, se tornam en em francês. Exemplo: le présent, content, content, permanent, permanent, fréquent, fréquent. E a última dica são as palavras que terminam em AL, se tornam EL em francês. Ou seja, a terminação de palavras em AL se tornam EL em francês. Exemplo: annuel, annuel, naturel, naturel, virtuel. Espero que essas dicas ajudem você muito para poder acrescentar rapidamente seus vocabulários em francês. Obrigado.